Boa tarde, pessoal, tudo bem? Peço logo antes que se inscreva no canal, dê um like e compartilhe, que me ajuda bastante neste meu trabalho, lendo livros para o público. Porque sempre tem aquela pessoa que tem preguiça de ler um livro. Sei muito bem como é que é isso, porque eu também já tive. Bom, como eu venho dizendo em quase todos os vídeos, o livro que eu estou lendo é Mona Lisa Overdrive, de William Gibson. Sem enrolação, vamos dar continuidade a esta bagaça. Capítulo 8, onde nós paramos. Rádio Texas. Mona podia ver o sol através de alguns rasgos no plástico preto que mantinha preso sobre a janela. Odiava demasiado aquele lugar. O squat, para ficar lá, quando estava acordada ou sóbria, e agora ela estava nesses dois estados. Ela saiu silenciosamente da cama, fazendo uma careta quando seus pés nus encostaram no chão e tateou. Procurando suas sandálias de plástico, o lugar estava sujo. Provavelmente dava para pegar tétano só de encostar na parede. Sua pele ficou arrepiada ao pensar nisso. Essas coisas pareciam não incomodar Ed. Ele estava absorto demais em seus esquemas para perceber o que o rodeava. E sempre dava um jeito de manter limpo, como um gato. Era limpo como um gato. Nunca havia um grama de poeira debaixo de suas unhas bem cuidadas. Ela pensava que Ed gastava a maior parte do dinheiro que ela ganhava com as roupas dele. Embora nunca lhe tenha ocorrido questionar o fato. Mona tinha 16 anos e não tinha um sim. E um cliente mais velho tinha dito que aquilo era uma canção Sixteen and Sinslays. Isso significava que não havia sido inscrita com SIM. Single Identification Number. Um número único de identificação. Quando nasceu, então ela cresceu fora da maior parte dos sistemas oficiais. Sabia que era possível conseguir um SIM. Se você não tivesse um, mas isso significava ter de ir a um prédio em algum lugar, falar com um figurão, e isso estava longe de ser a ideia que Mona tinha de curtir a vida, ou mesmo ter um comportamento normal. Ela tinha uma rotina para se vestir-se naquele lugar e era capaz de fazer tudo no escuro. Colocava os chinelos, depois de bater um contra o outro e sacudir para desalojar possíveis insetos, e depois caminhava para onde sabia que estava um rolo de fax antigo, numa caixa de isopor, ao lado da janela. Pegava cerca de 1 metro de fax, talvez um dia em meio do jornal Asahi Shimbun, que era dobrado e alisado. Então, colocado no chão, aí era possível ficar em pé, em cima dele, pegar a sacola de plástico ao lado da caixa, desfazer um nó do arame que a mantinha fechada e pegar as roupas que quisesse. Quando tirasse as sandálias para colocar as calças, tinha certeza de que estaria pisando em fax fresco. Era uma questão de fé para Mona acreditar que nada estaria vagando pelo fax na hora em que ela colocasse o jeans e, depois, se calçasse de novo. Dava para colocar uma camisa ou algo do tipo. Lacrar de novo a sacola cuidadosamente e sair de lá. Maquiagem, quando necessária, era feita no corredor do lado de fora. Ainda havia um pedaço de espelho ao lado do elevador abandonado, com uma tira biofluorescente da Fuji colocada acima dele. Havia um cheiro forte de urina ao lado do elevador naquela manhã, então decidiu não se maquiar. Nunca se via ninguém no prédio, mas algumas vezes era possível ouvi-los. Música através de uma porta fechada ou passos logo após a dobra no final de um corredor. Bem, fazia sentido. Mona também não desejava encontrar seus vizinhos. Ela desceu 3 lances de escada em direção à escuridão da garagem, no subsolo. Tinha sua lanterna na mão. Encontrou seu caminho com 6 rápidas piscadas que a guiaram ao redor de poças de água estagnada e emaranhados de cabos de fibra óptica suspensos. Para cima, nos degraus de concreto, que davam no beco.
Podia sentir o cheiro da praia. Às vezes, ali no beco, se o vento estivesse na direção certa, mas naquele dia só dava para sentir o cheiro do lixo, a lateral do prédio. Se erguia acima dela. Então se moveu rápido, antes que algum babaca resolvesse jogar uma garrafa ou coisa pior. Chegando à avenida, diminuiu o passo, mas não muito. Estava ciente do dinheiro em seu bolso e cheia de planos sobre como gastá-lo. Não adiantaria fugir. Não agora, quando parecia que Ed havia conseguido uma passagem para sair daquele lugar. Ficava alternando entre se dizer que isso era uma coisa certa, que estavam praticamente de partida, e alertar-se que era melhor não se iludir. Conhecia muito bem os negócios certos de Ed. A Flórida não tinha sido um deles. Como era agradável na Flórida, e como as praias eram lindas, cheias de caras bonitões com dinheiro. O lugar certo para umas férias remuneradas que tinham se tornado o mês mais longo do que Mona podia se lembrar. Na prática, fazia um calor cão na Flórida, como uma sauna. As únicas praias que não eram privativas estavam poluídas. Peixes mortos rolando de barriga para cima na água rasa. Talvez as praias privativas fossem iguais, mas não era possível vê-las. Somente os cordões de isolamento e os guardas de bermuda circulando. Ed ficava entusiasmado com as armas que os guardas portavam e descrevia cada uma delas nos mínimos detalhes. Ele não tinha uma arma, contudo, não que ela soubesse, e Mona achava que isso era bom. Às vezes não se sentia o cheiro dos peixes mortos, porque havia outro cheiro, um cheiro de cloro que queimava o céu da boca, alguma coisa que vinha das fábricas, ao longo da costa. Se havia caras bonitões, ainda assim eram clientes e não estavam exatamente a fim de pagar o dobro. A única coisa bacana na Flórida eram as drogas fáceis de comprar, baratas e extremamente fortes. Às vezes, imaginava que o cheiro de água sanitária era o cheiro de milhares de laboratórios de drogas preparando algum tipo de coquetel impensável. Moléculas estranhas agitando seus rabos excêntricos, prontas para seu destino e para as ruas. Saiu da avenida, em caminhão por uma fileira de barraquinhas de comida sem licença. Seu estômago começou a roncar com o aroma, mas ela não confiava em comida de rua. Não os pudesse evitar. E havia alguns lugares licenciados no shopping que ainda aceitariam dinheiro vivo. Alguém tocava um trompete no quadrado de concreto. Que havia sido um estacionamento, um solo cubano estridente que ricocheteava e se distorcia entre os muros de concreto. Nota-se esvaindo no tumulto matinal do mercado. Um evangelista pregava, seus braços abertos no alto, em formato de cruz, enquanto um Jesus desbotado e pálido copiava o gesto no ar acima dele. O dispositivo de projeção estava na caixa em que ele estava de pé, mas usava uma mochila de nylon bastante desgastada, com 2 alto-falantes despontando sobre cada ombro, como cabeças cromadas sem face. O evangelista olhou para Jesus, fez uma careta e ajustou alguma coisa em seu cinto. Jesus piscou, ficou verde, desapareceu. Mona riu. Os olhos do homem refletiam a fúria de Deus, um músculo trabalhando em sua bochecha vincada. Mona dobrou à esquerda, entre fileiras de feirantes de frutas empilhando laranjas e toranjas em pirâmides nos seus velhos caixões de metal. Entrou num prédio baixo, cavernoso, que abrigava corredores de negócios mais permanentes, vendedores de peixes e comidas embaladas, eletrodomésticos baratos, balcões servindo dúzias de tipos de comida quente. Era mais fresco ali, na sombra, e um pouco mais tranquilo. Encontrou um lugar que vendia comida chinesa com 6 assentos vazios e pegou um. O cozinheiro chinês falou com ela em espanhol. Fez o pedido apontando para o cardápio.
Ele trouxe a sopa numa tigela de plástico. Pagou-lhe com a menor das notas e ele deu o troco em 8 fichas de papelão oleoso. Se Ed realmente estivesse falando sério sobre partir, ela não poderia usar daquilo. Se ficassem na Flórida, poderia voltar para comer Yonton. Sacudiu a cabeça. Tenho que ir. É preciso. Jogou os discos amarelos e desgastados de volta sobre o balcão. Fique com eles. O cozinheiro tirou os discos de revista, tranquilo e inexpressivo. Um palito de dentes de plástico azul no canto de sua boca. Ela pegou pauzinhos do copo no balcão e pescou um noodle dobrado de sua tigela. Havia um figurão observando-a, do corredor, por trás das panelas e chapas do cozinheiro. Um figurão que estava tentando parecer algo que não era. De camisa branca e óculos escuros. Tem mais a ver com a pose do que qualquer outra coisa, pensou. Mas tinha os dentes, também. E o corte de cabelo, exceto que tinha uma barba. Fingia que estava apenas olhando ao redor como se estivesse fazendo compras. Mãos nos bolsos, sua boca ajustada no que ele pensava ser um sorriso despreocupado. Era bonito, o figurão pelo pouco que dava para ver atrás da barba e dos óculos. O sorriso, contudo, não era nada bonito, era meio retangular. De modo que era possível ver a maioria de seus dentes. Ela se mexeu um pouco no assento, incomodada. Prostituição era legal, mas apenas se fosse tudo certinho, com o chip de impostos e tudo mais. De repente, deu-se conta do dinheiro em seu bolso. Fingiu examinar a licença laminada afixada sobre o balcão. Quando olhou novamente, ele já tinha partido. Gastou 50 em roupas. Circulou por 18 mostruários em 4 lojas. Tudo o que havia no shopping, antes de se decidir. As vendedoras não gostavam que ela experimentasse tantas roupas, mas nunca tinha tido tanto dinheiro para gastar. Passava de meio-dia quando terminou, e o sol da Flórida estava cozinhando o asfalto enquanto cruzava o estacionamento com 2 sacolas de plástico. Quase São Paulo, fazendo quase um ovo ali na estrada. As sacolas, assim como as roupas, eram de segunda mão. Numa estava impresso o logo de uma loja de sapatos de Zinza. A outra anunciava croquetes de frutos do mar argentinos, produzidos a partir de crustáceos reconstituídos. Ela estava, mentalmente, combinando as coisas que havia comprado, pensando em diferentes conjuntos. Do outro lado do calçadão, o evangélico recomeçou a todo volume, quase esganiçado, como se estivesse se aquecido para uma fúria em meio a jatos de saliva antes de ligar o amplificador. O holograma de Jesus tremendo em seus braços abertos e gesticulando furiosamente para o céu. O shopping, o céu de novo. O final dos tempos, disse ele. O final dos tempos está chegando. Mona dobrou uma esquina aleatoriamente. Reflexo automático, para evitar um louco. E se viu caminhando frente a mesas de carteado desbotadas pelo sol com sistemas baratos de cestinho indianos, cacetes usados, hastes coloridas de Microsoft presas em blocos de espuma de poliestireno azul claro. Havia um retrato de Angie Mitchell, preso atrás de uma das mesas, um pôster que Mona nunca havia visto antes. Parou e observou atentamente, assimilando primeiro as roupas e a maquiagem da estrela. E depois tentando descobrir o que estava no fundo, onde a foto havia sido tirada. Inconscientemente, ajustou sua expressão para se aproximar da expressão de Angie no pôster. Não era um sorriso, exatamente, um tipo de meio sorriso, talvez um pouco triste. Mona sentia algo especial por Angie. Por quê? E seus clientes às vezes lhe diziam isso. Era parecida com ela, como se fosse a irmã de Angie, exceto pelo nariz. O de Mona tinha um pouco mais de inclinação, e ela
Angie não tinha aquela linha de sardas nas maçãs do rosto. O meu sorriso de Mona, estilo Angie, se abriu um pouco mais enquanto olhava, extasiada pela beleza do pôster. O luxo do quarto retratado, pensou que era um tipo de castelo, provavelmente onde Angie vivia, certamente, com muitas pessoas cuidando dela, para fazer seu cabelo pendurar suas roupas, porque era possível ver que as paredes eram feitas de pedras grandes. E aqueles espelhos tinham molduras de ouro sólido, esculpidos com folhas e anjos. Os dizeres, na parte de baixo do pôster, talvez dissessem onde era. Talvez. Mas Mona não sabia ler. De qualquer modo, não haveria baratas circulando por lá. Estava certa disso. E nenhum Ed também. Olhou para baixo, para os equipamentos de Steam, e por alguns instantes pensou em usar o resto do dinheiro, mas não teria o suficiente para um Steam. E, além disso, aqueles eram realmente velhos. Alguns até mais velhos do que ela. Tinham a tal da aquela Tali. Ela tinha sido famosa quando Mona tinha uns 9 anos por aí. Quando voltou, Ed estava esperando por ela. Tinha tirado o plástico que recobria a janela e as moscas estavam zunindo. Ed estava estendido na cama, fumando cigarro, e o figurão, com a barba, aquele que tinha ficado observando-a, estava sentado na cadeira quebrada, ainda usando seus óculos escuros. Prior disse que era seu sobrenome, como se não tivesse um primeiro nome. Ou podia ser ao contrário, como Ed, que não tinha um sobrenome. Bem, ela não tinha um sobrenome, a não ser que se contasse Lisa. O que, na verdade, era mais como ter 2 nomes. Bom, pessoal, eu vou encerrando a leitura por aqui. Eu peço logo antes que vocês se inscrevam no canal, dê um like e compartilhem. Porque sempre tem aquela pessoa que tem preguiça de ler um livro. Eu sei muito bem como é que é isso, porque eu também já tive. Bom, que vocês fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e bye bye.